Vamos de 8 em ponto agora. A cada ano, 17 milhões de pessoas têm um acidente vascular cerebral, mais conhecido pela sigla AVC no mundo, também chamado de derrame, não é? 6 milhões morrem e 26 milhões ficam permanentemente incapacitados. No Brasil, o AVC é a principal causa de morte e incapacidade. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o neurologista Luciano Nogueira, que é o nosso convidado de hoje aqui no 8 em ponto. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao 8 em ponto. Obrigado. Doutor, antes de mais nada, vamos explicar para quem está em casa, não é muito familiarizado, né? O que é o AVC? O AVC é o acidente vascular cerebral. Hoje, a principal causa de morte no Brasil é uma doença onde eu tenho ou entupimento ou a ruptura de um vaso sanguíneo no cérebro. E nessa situação, eu acabo tendo alterações neurológicas, ou seja, eu posso ter perda ou redução de funções neurológicas. Eu posso ter perda de visão, ou perda de força de um braço, da perna, dificuldade para caminhar, ou para falar, ou para raciocinar. O importante, o mais significativo na situação do AVC é a compreensão de que quase sempre ele vai ser súbito, vai ser abrupto. Então, toda vez que eu encontrar um familiar meu ou uma pessoa conhecida, alguém que eu veja que tem uma perda súbita de função neurológica, eu devo procurar o quanto antes um atendimento médico. Ou seja, a doença ela ataca de maneira súbita, mas ela dá sinais de que está para acontecer, não é? Que sinais são esses? Seriam alguns sintomas de que pode acontecer um derrame? Na fase inicial, normalmente ela vai durar minutos, né? Em alguns casos, no máximo 1 hora ou pouco mais. Vai se instalar uma dificuldade de fala, o paciente vai começar a ter dificuldade de articular as palavras, mas nem sempre vai ser só isso. Alguns pacientes têm alteração da fala, mas outros vão, por exemplo, perder força de um lado do corpo. E se a pessoa presenciar uma perda de força do lado do corpo, ou a boca fica torta porque tem uma paralisia da face, alterações da fala principalmente, deve chamar o quanto antes o serviço de urgência, porque as 3 a 4 primeiras horas após o início dos sintomas é o momento mais importante em que você pode fazer a diferença, levando o quanto antes esse paciente para o hospital, que existe uma medicação chamada trombolítico que pode até reverter uma situação como essa. Bom, doutor, é uma doença que a gente vê muito frequentemente acometer pessoas de mais idade, né? Da melhor idade, enfim. Mas não é bem assim, né? Também acontece com pessoas mais novas, é isso? Cada vez mais o estresse, o uso de drogas, especialmente cocaína, a hipertensão iniciando precocemente, tem feito com que pessoas mais jovens já apresentem quadros de AVC. Existe alguma predisposição genética para as pessoas em terem essa doença? Existem famílias que têm determinados genes que podem passar de forma hereditária e facilitar muito mais a presença de AVCs. Né? Especialmente nos afrodescendentes, a gente sabe que eles têm uma tendência maior a alguns tipos de AVC, por exemplo. Mas toda a população em geral, hoje em dia, com o aumento do peso, sobrepeso, obesidade, com a alimentação muito rica em sódio, sedentarismo, tem aumentado muito o risco dessas situações. Como é que é o tratamento para a doença? O tratamento principal é o tratamento agudo. Então, tendo alguém com essa condição próximo da gente, a gente deve levar o quanto antes ao hospital, porque o trombolítico, que é esse medicamento que pode até reverter a doença, ele deve ser utilizado em até 4h30 no máximo do início dos sintomas. Agora, uma vez que o paciente não possa fazer o uso de trombolítico, existem outras medidas, como o controle da pressão, o controle da glicose, do açúcar no sangue, e que deve ser feito no hospital. Então, esses pacientes sempre devem ser referidos ao hospital. E depois, aí é um grande desafio, porque se o paciente permanecer com alguma sequela, aí vem todo o período de reabilitação com fisioterapia, fonoterapia, e aí uma série de mudanças para essa família, para essa pessoa, porque muitas vezes é bastante penoso para toda a família e para o paciente situações pós-AVC quando eles ficam com muitas sequelas. É importante, né? Ou seja, a família acaba, de uma certa maneira, no sentido um pouco mais amplo, adoecendo junto com o paciente. Essa família também precisa entender, aceitar a situação e se trabalhar com seus entes para aceitar a condição daquele paciente. Muitas vezes pode acabar até em cima de uma cama, enfim, e saber o que tem que ser feito para cuidar desse paciente. Cerca de 90% dos cuidadores de pacientes com AVC, com sequelas mais graves, chegam a entrar em depressão.
Então essa é uma condição muito dramática para as famílias. Às vezes as famílias demoram, como se diz popularmente, a cair a ficha até 3, 4 meses para se dar conta de toda a mudança de condição. E seria importante que o Estado, a União, pudesse fornecer mais recursos a essas famílias. Hoje é uma grande dificuldade para se conseguir estruturar uma casa para se cuidar de um paciente assim. Para a gente fechar muito rapidamente, Celso Ramos, aqui na capital, o Hospital Celso Ramos, tem uma ala específica, uma unidade específica para tratar essa questão, né? Hoje, para o AVC agudo, o hospital de referência é o Hospital Governador Celso Ramos. Onde tem a melhor condição para isso, que é a possibilidade de usar o trombolítico na fase aguda. Perfeito. Dr. Luciano Nogueira, neurologista, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui sobre o AVC e um bom dia. Um bom dia. Esse foi o nosso 8 em Ponto de hoje, falando um pouquinho sobre o acidente vascular cerebral, que é uma doença que realmente tem uma sequela, tem riscos, pode matar, mas que as pessoas com um estilo de vida mais saudável podem evitar e muito a ocorrência dessa doença. O 8 em Ponto fica por aqui, mas o SC no Ar segue com muitas outras informações só para você.